Fala, time! Rodrigo aqui. Hoje eu tô num escritório diferente, meu escritório aqui de casa. Tô cuidando da minha filha, coloquei ela pra dormir aqui, ó. E decidi vir bater um papo com vocês aí, enquanto eu trabalho daqui de casa e toco as coisas. Eu tenho um pensamento, eu tenho tido um pensamento que eu acho que as pessoas não entenderam o que tá acontecendo. E por eu estar tanto tempo fazendo isso, 30 anos praticamente, eu tenho bastante contexto. Eu tenho na minha cabeça uma história de cada momento, de cada era, de cada coisa que foi acontecendo até os dias de hoje. Então, eu vou fazer um resumo direto dos dias de hoje, de onde a gente está. Então, acho que você está bem ciente dessa questão de Cloud Code e todas as outras ferramentas de geração de código. E eu vou simplificar essas ferramentas dessa forma porque essas ferramentas são muito mais do que isso. Muito mais. Muito mais. Depois a gente pode voltar para isso. Mas vamos pensar que elas são ferramentas de geração de código. E durante toda a minha carreira, principalmente profissional, então vamos contar nos últimos 20 anos, sempre tentaram criar essas ferramentas de geração de código, de arrasta componente, solta e gera, e nunca funcionou. E até 2 anos atrás, quando isso começou, e eu estava testando lá na Docket, vou pôr uma foto aqui até do setup que eu montei para que eu conseguisse testar isso, eu fiquei com uma sensação que, legal, melhorou, mas, cara, se perde muito rápido. Eu fiquei com aquela sensação que era como que se fosse aqueles tutoriais de Hello World de alguma ferramenta, de algum framework, que você faz um how-to ali de 5, 10 minutos e funciona, só que depois o resto é um caos e começa muito bem e depois termina muito mal. E eu fiquei animado e me frustrei rapidamente. Porém, hoje tá um negócio absurdo. Tá um negócio completamente absurdo. E eu tenho trabalhado e brincado aqui, me divertido. Eu tenho me alimentado um pouco também de tão entusiasmado que eu tô mexendo e descobrindo isso daqui, principalmente o Cloud Code. Então é importante dar os créditos para a ferramenta aí, para o produto. E na tecnologia, na minha humilde opinião, a Anthropic é a maior empresa de AI que a gente tem aí nos dias de hoje, e o Cloud Code, em termos de software, para mim é o melhor software já inventado de todos os tempos, assim. E todo o ecossistema do cloud, ele é espetacular, tá? Pelo menos para o que eu faço aqui, pelo menos para minha experiência, ele é um negócio que ele é muito à frente das outras empresas e das outras ferramentas. Dito isso, o que tem bugado a minha cabeça, principalmente sendo um empreendedor, um tech founder, tendo construído a minha startup por 10 anos, no qual eu já falei, a gente levantou muito dinheiro e principalmente grande parte desse dinheiro, 60%, 70%, era para investir em time de tecnologia, era para construir a tecnologia. Então, eu já disse isso algumas vezes, a gente investiu e gastou milhões de dólares em times de tecnologia ao longo dos anos. E eu acho que a gente construiu muita coisa, assim. Quando você olha a infraestrutura que é a Docket, não é um CRUD simples, não é um sistema simples que você faz no final de semana. Tem muita coisa ali debaixo do capô e eu acho que isso que cria o moat, isso que cria a defensibilidade da companhia. Então, sim, a gente levantou muito dinheiro, a gente investiu muito dinheiro, contratou muitas pessoas, gerenciou muitas pessoas. Para a Docket acontecer, existem dezenas de projetos, libs e APIs que rodam ali embaixo, então é uma estrutura complexa. E o meu ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo, as pessoas não entenderam o que está acontecendo, é porque hoje, com o Cloud, e esse negócio é tão bom que eu comecei, obviamente, no de graça, depois fui pro de $20 e, sei lá, eu tô no plano aqui que é R$1.000, que é o máximo que dá antes de você ir pra API direto. E, cara, assim, como que eu vou dizer isso
né? Porque eu preciso passar essa experiência para você, imaginando que talvez você ainda não tenha tido essa experiência. É a mesma coisa de eu passar a experiência de ser pai para uma pessoa que ainda não é pai, né? Eu acho que você vai entender, assimilar algumas coisas, mas você só vai entender quando você for pai, né? Ou quando você mexer nesse tipo de ferramenta. Primeiro ponto, ele está muito bom. E não é só o Cloud, tá? Eu acho que as outras ferramentas devem estar, né, num nível parecido. Ele está muito bom. Cara, muito bom. É impressionante. Se eu tenho uma ideia de um produto, e ele é um produto, nem vou chamar nem de tão simples, igual eu fiz no último vídeo, né? Uma locadora, um gerenciamento de locadora de vídeo, e nem tão complexo quanto a Docket, ou construir a minha filha chorando. Ou construir um Nubank. Será que a gente vai conseguir terminar esse vídeo? Vamos ver, às vezes ela chora e para. Eu tô descobrindo o que é trabalhar enquanto eu sou pai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e vou terminar o vídeo com ela aqui. Fala oi aí pro pessoal, filha. Fala. Oi. Fala que a gente aqui, ó, tá vibe coding, criando empresa, criando produto, 2, 3 produtos por dia, um monte de agente rodando aqui, né, ao mesmo tempo. Então, o que eu tava falando? Se você pega um produto de média complexidade ali, basicamente você vai conseguir aparecer com esse produto em um dia, assim. E quando eu penso no que a gente precisava às vezes para aparecer com um produto desse tipo, às vezes era um front-end, um back-end, uma pessoa que ia fazer o deploy disso, uma pessoa para testar, um designer, uma pessoa de produto. Cara, muitas pessoas envolvidas às vezes para criar um projeto de média e baixa complexidade. E quando eu falo no meu Instagram, por exemplo, que o Cloud ele substitui um time de 5, 6, 7 pessoas para entregar um produto dessa complexidade, com essa quantidade de pessoas que a gente fazia até algum tempo atrás, e cara, o que eu tô falando aqui ninguém viu isso daí ainda, ninguém. Você pode ir em qualquer empresa grande aí, até nas maiores startups, as pessoas ainda estão digerindo o que está acontecendo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, a gente está no momento de uma grande oportunidade e de uma grande transformação. É um negócio que ele é maluco, assim, né? Como que antigamente você precisava de centenas de milhares de reais, milhões às vezes, para manter um time de 7 pessoas ao longo de 12 meses, com os encargos, 13º, todas essas coisas assim, para entregar um projeto de média complexidade, tirando o tempo de execução dessa parada, e hoje, às vezes, numa tarde aqui, você aparece com algo muito parecido. É por isso que as empresas de SaaS puro, principalmente lá fora, elas estão na mão, porque a defensabilidade caiu muito. E a defensabilidade antigamente era o dinheiro, era construir a parada. Né? Construir a parada era a defensabilidade, porque você tem um programador muito bom, às vezes que manja um pouco de design, de todas as caixinhas que eu falei, esse cara vai conseguir criar esse produto naquela velocidade. Eu fiz isso por muito tempo, eu fiz isso na Docket, eu fiz isso, cara, né? Eu sempre gostei de criar produto. Só que hoje você pega um Zendesk aí, por exemplo, e assim, cara, na boa, você consegue replicar um Zendesk ali se você souber usar esse tipo de ferramenta muito tranquilamente. E pior, você consegue replicar um Zendesk, que é um sistema de gerenciamento de ticket, de reclamação, por exemplo, de suporte, para o seu caso de uso, porque às vezes a ferramenta ela não atende 100% que você precisa. Aí você vai lá, fala com o produto, fala, cara, eu precisava que melhorasse essa ferramenta para eu utilizar aqui para atender meu caso. Não, mas não dá para fazer, e hoje você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, de novo, eu estou fazendo esse vídeo porque as pessoas não perceberam o que está acontecendo, não perceberam a oportunidade e o tamanho do tsunami que isso vai gerar. Certo, filha? Você já percebeu? Já?
E eu comecei falando da minha história porque, assim, cara, eu comecei programando quando a internet estava chegando. Eu aprendi a programar um livro que eu comprei numa banca de jornal. As linguagens eram outras linguagens, até que não tinha nuvem, né? A AWS, quando a gente começou a Docker, há 10 anos atrás, estava começando, então... Então, para eu que passei esses 30 anos, assim, sabendo da dificuldade, e mesmo assim muito entusiasmado em construir com toda a dificuldade, hoje ver essa facilidade é um negócio que me espanta e me anima muito. Porque eu, apesar de amar programar, gostar muito de programar, é um negócio que sempre me interessou, eu sempre gostei de ver o produto funcionando, então a programação e a tecnologia de fato sempre foram um meio. Porque no final do dia eu queria aprender, eu me entusiasmava por aquilo, mas no final do dia o que eu queria era ver o produto funcionando, era construir coisas. E para finalizar, né, senão a mamãe vai chegar aqui e vai ver que o papai tá gravando vídeo com a Manu, vai dar uma bronca. E para finalizar, cara, eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito de criar. E eu acho que o ser humano, por essência, todo mundo é um criador, né? A gente tem essa parada interna, né? Apesar de muitas vezes a gente achar que não, que isso é para algumas poucas pessoas. E você ter hoje essas ferramentas para você conseguir construir produto, construir software, construir automação, automatizar a sua vida, com um computador aqui na sua casa, no seu escritório, na mesa da sala de jantar que você sentar para programar, nem falando as outras coisas, assim, né? Eu gosto de música, então a inteligência artificial que você vai lá, grava guitarra, ele te ajuda com um arranjo e você aparece com uma música. Então, a tecnologia, eu já tinha essa visão. A tecnologia, ela ajudava a você conseguir fazer as coisas que antigamente não eram possíveis. Então, eu tenho as minhas placas de som aqui que eu consigo gravar uma música que antigamente você precisava ter um estúdio de milhões de dólares e só grandes artistas poderiam conseguir gravar sua música. Hoje você pode gravar do seu quarto. Eu tenho uma câmera aqui que grava imagem praticamente de cinema e hoje todo mundo, todo youtuber, cara, você com seu celular consegue gravar um filme com uma qualidade melhor do que eram os filmes de antigamente. E a tecnologia é isso, cara. A tecnologia ela tá aí para dar poder, colocar poder nas nossas mãos. E o poder que essas tecnologias estão colocando hoje na nossa mão, principalmente para uma pessoa que tem o meu perfil, que talvez seja o seu perfil, um builder, um creator, é um negócio, cara, espetacular. Então, eu quis bater esse papo aqui, é um negócio que eu tava pensando enquanto eu tava vendo os agentes aqui, o Cloud Code funcionando, eu falei, cara, as pessoas não perceberam ainda o que dá para fazer. E se você quer entender isso, baixa uma ferramenta dessa e dá um desafio que você acha complexo para ele resolver e você vai ver ele resolvendo e você vai se espantar também e talvez isso abra sua cabeça para o que você pode construir. Beleza? Fechou? Fechou, filha? Vamos vibe coding aqui. Vamos programar. Você vai ser programadora também? Ó, as pessoas falam que a Manu parece comigo. Vocês acham que a Manu parece comigo? Comenta aí. Fala o que você acha. Manda um beijo pra Manu aqui, ó. Tamo junto. Até a próxima. Sextou. Beijo, filha. Fala. Falou, galera. Tchau. Valeu.